Olá, alunos! Vamos agora dar início à nossa avaliação diagnóstica. Então, pegue um lápis e uma borracha e a provinha que vocês têm em mãos para darmos início. A primeira coisa é colocar o nome. É muito importante identificar de quem é a provinha, de quem é a avaliação, tá? Já coloquem o nome para não correr o risco de estar esquecendo e depois devolver sem o nome e a professora não saber de quem é. Então, já escreva o seu nome completo nessa primeira linha. Em seguida, você vai preencher a nossa turma do terceiro ano A. Então, você vai colocar a letra A aí nessa linha abaixo. Turma da manhã é a turma A. Depois, você vai escrever o nome da professora. Professora Patrícia. E colocar a data. A data deve ser a data de hoje, dia 18 de março de 2021. Então, vamos lá. A primeira parte desta avaliação é língua portuguesa. Na primeira questão está escrito: escreva as palavras que a professora irá ditar. Então, eu vou falar 4 palavras que vocês deverão escrever em forma de lista, uma embaixo da outra, tá? Então, escreve a primeira palavra, em seguida, logo abaixo, escreva a segunda palavra que a professora falar e assim por diante. Então, vamos lá, bastante atenção. A primeira palavra que você deve escrever é a palavra apontador. Depois de escrever apontador, você irá escrever a palavra mochila. Depois de mochila, você irá escrever a palavra cola. Depois de cola, você deverá escrever a palavra giz. Bom, terminando a questão número 1, vamos para a questão número 2. Eu vou ler o enunciado para vocês. Marque um X na alternativa com a palavra que começa com a mesma sílaba da figura abaixo. Então, aí embaixo nós temos uma figura de um sapo. Qual dessas palavras que começam com a mesma sílaba da palavra sapo? Seria sala, sujo, sino, suco. Então, você vai pensar e marcar um X na alternativa. Você vai marcar um X se é na alternativa da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D. Assinalando a questão número 2, nós vamos para a questão número 3. Marque um X na alternativa que mostra quantas sílabas ou pedaços tem o desenho abaixo. Então, você vai ler a palavra que está aí dentro do quadro e vai pensar quantas sílabas tem essa palavra e assinalar marcando um X na alternativa correta. Agora vamos para a questão número 4. Marque um X no nome desta figura. Então, nós temos a figura aí de um alfinete que vocês também devem marcar um X aonde está o nome dessa figura. Número 5. Leia o texto abaixo para responder as questões. Devagar se vai ao longe. Este texto ensina que, letra A tartaruga é mais rápida que a lebre. Letra B, a lebre é mais esperta que a tartaruga. Letra C, mesmo devagar a tartaruga vai longe. Letra D, quem é mais lento chega primeiro. Agora, na questão número 6, vocês devem escrever os nomes de todas essas figuras abaixo. Nós temos um moinho, cobra, unha, linha,
galinha e rainha. Então, vocês escrevam os nomes logo abaixo a figura e vamos para a questão de número 7. Nessa questão, vocês devem escrever uma frase com a palavra destacada. A palavra destacada é a palavra natureza. Então, vocês pensem em uma frase que vocês podem estar usando essa palavra. Escrevam aí. Agora, na questão número 8, eu vou fazer a leitura do texto para que vocês respondam a questão abaixo. Pipoca. A pipoca surgiu há mais de 1000 anos na América, mas ninguém sabe ao certo como foi. Um nativo pode ter deixado grãos de milho perto do fogo e, de repente, poc, poc, eles estouraram e viraram flocos brancos e fofos. Que susto! Quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano, no século XV, eles conheceram a pipoca como um salgado feito de milho e usado pelos índios como alimento e enfeite de cabelo e colares. Arqueólogos também encontraram sementes de milho de pipoca no Peru e no atual estado do Utah, nos Estados Unidos. Por isso, acreditam que ela já fazia parte da alimentação de vários povos da América no passado. Então, agora vocês vão responder. Este texto serve para contar uma história, dar uma notícia sobre a América, ensinar a fazer pipoca ou informar sobre o surgimento da pipoca. Agora, na questão, depois de assinalar a questão número 8, nós vamos para a número 9. Separe a sílaba das palavras a seguir e marque a sua quantidade. Então, você vai fazer uma separação de sílaba dessas palavras aí do quadro. Nós temos a palavra borboleta, natureza. Então, vocês vão escrever a palavra na frente, no quadro na frente, separando as palavras por sílabas. E, logo em seguida, anota quantas sílabas tem cada palavra, tá bom? Agora, nós vamos para a parte de matemática. Novamente, a professora irá ditar alguns números que vocês deverão escrever. São 10 números que eu irei ditar, então com bastante atenção, vamos lá. Você vai colocar o número em algoritmo mesmo, tá? Não precisa escrever por extenso. Então, vamos lá. O primeiro número é o número 50. Então, faça o número 50. Coloca de preferência um tracinho para separar um número do outro, para não ficar grudado, tá bom? Depois do número 50, número 12. Agora, número 24. Depois do número 24, número 100. Depois do número 100, 78. Depois do número 78, número 43. Depois do número 43, número 116. Depois do número 116, o número 39. Depois do número 39, o número 61. E por último, o número 233. Eu vou repetir os números para vocês conferir se colocaram todos de acordo com a sequência que a professora ditou. Então, eu disse o número 50, número 12, número 24, número 100, número 78, 43,
116, 39, 61 e 233. Agora vamos para a questão número 2. Coloque em ordem crescente os seguintes números. Então, nós temos uma sequência de números abaixo, que vocês deverão escrever novamente na ordem crescente. Então, vocês recordam que a ordem crescente é quando eu tenho um número do menor para o maior. Então, primeiro eu começo do menor e vou crescendo, né? Então, por isso que a ordem crescente vai aumentando do menor para o maior. Depois de organizarem os números na ordem crescente, vamos responder algumas situações, problemas abaixo. A letra A diz o seguinte: Maria tem R$17 e sua avó vai te dar R$18. Com quantos reais Maria vai ficar? Então, você deve fazer uma conta. Eu quero que você mostre para mim como você vai fazer essa conta, tá? Não é só para colocar a resposta, não. Faça o seu cálculo, faça essa conta. Do jeito que você acha que você deve fazer, tá bom? Faça essa conta, descubra a resposta e responde. Agora, letra B. O álbum de Pedro tem lugar para 20 figurinhas. Ele já colou 12. Quantas faltam para ele completar o álbum? Da mesma maneira, você vai pensar, leia novamente a questão, pense em como você pode responder, faça a conta, mostre para a professora como você chegou ao resultado, tá bom? Agora vamos para número 4. Observe a tabela abaixo e responda. Lucas tem 10 anos, Carla tem 6, Bruno tem 9, Maria tem 7. Na letra A, você deve assinalar o nome de qual criança, quem é o mais novo. Depois, na letra B, você vai assinalar qual a idade da criança mais velha. E, por último, você vai escrever como se lê. Então, eu tenho aí o número 50 e agora sim você vai escrever por extenso, 50. Depois o número 25 e o número 12. E no final, nós vamos fazer uma produção textual, uma produção de texto. Você vai observar os desenhos abaixo e pintar os 3. Então, bastante atenção, pinte apenas 3 que você mais gostou. Depois de pintar aqueles 3 desenhos que você mais gostou, você vai escrever uma história com os desenhos que você pintou. Então, você vai imaginar uma situação, lembrando que todo texto ele tem começo, meio e fim, né? Então, quando eu vou contar uma história, eu tenho que começar, falar um pouquinho mais, que é o meio da história, até chegar no final, tá bom? Então, usem a criatividade, a imaginação, tá? No começo, você deve apresentar aonde foi que aconteceu essa história que você imaginou, quem são os personagens, né? Você pode começar falando era uma vez, ou num certo dia, né? Numa certa ocasião. Uma vez aconteceu assim, e aí você vai escrevendo e vai falando, tá? Até chegar no final da história em que você vai concluir o seu pensamento. Bom, então, terminando essa parte, vocês vão vocês vão tirar uma foto, né? Pedir ajuda para um adulto para estar tirando uma foto da provinha de vocês e enviando para a professora
no particular. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Na segunda-feira, vocês levam essa provinha lá no projeto Florestinha, que a professora vai pegar para estar corrigindo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, até mais.